Programa Sociedade Solidária de volta, na edição de hoje continuando a série sobre a inclusão de pessoas com deficiência, destacando a acessibilidade dos museus, as instituições educativas, culturais, como fazer com que o acesso à cultura e à arte seja cada vez mais facilitado às pessoas com deficiência. Hoje, infelizmente, muitas delas estão excluídas desse espaço. São 10% da população do nosso país e do mundo. Para falar com a gente sobre este tema, nós conversamos com a doutora Amanda Fonseca Tojal. Ela é museóloga e educadora de museus, doutora em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, também consultora em acessibilidade e programas de ação educativa para públicos especiais voltados justamente para essas instituições. No bloco anterior, a gente já conhecia um pouco desse universo. Agora falando sobre soluções, quais são os caminhos então para que cada vez mais as instituições brasileiras possam receber as pessoas com deficiência do Brasil e do mundo também de braços abertos? Como a senhora avalia as políticas públicas? Quais são aí os avanços e os desafios que nós temos nessa área? Então é muito interessante que há uns anos atrás nós não tínhamos secretarias dos direitos da pessoa com deficiência. Hoje em São Paulo nós temos tanto a secretaria estadual como a secretaria municipal que Sim, lida com essas outros questões. Estados brasileiros também. Também, né? Então isso eu acho que é um grande avanço, porque elas estão pensando em políticas públicas voltadas para uma série de questões, na questão urbana, na questão cultural, escolar, outros projetos, a tecnologia assistiva também, como melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Tecnologia assistiva são equipamentos que visam justamente a complementar as funções que a pessoa ali não tem ou colaborar para que ela desempenhe suas funções cotidianas. Daniel, é isso mesmo. Inclusive na parte de museus nós chamamos de materiais didáticos sensoriais. São materiais que vão ajudar a mediação. Por exemplo, uma pintura, muito importante no museu. Uma pessoa cega não pode ir lá e passar a mão na pintura e entender, nem vai entender e também não pode colocar a mão numa tela de pintura. Então nós fazemos a réplica dessa obra em relevo e a tridimensional para que ela entenda o que tem na frente, o que tem atrás, como é que foi composta a obra. A gente transforma a obra em uma maquete tridimensional e num relevo dessa obra para que ela possa compreender a obra. E junto com isso o educador orienta como ela deve compreender, né, o que estava naquele espaço. Muitas pessoas dizem, mas não é a mesma obra, você está montando um objeto, né, uma réplica. Mas eu estou dando acesso. Né? Muitas obras importantes do mundo a gente não consegue chegar lá no museu e ver originalmente, a gente vê por fotografia. Então a pessoa com deficiência visual ela pode tocar sim e pode compreender uma obra por um outro material que é uma tecnologia assistiva também, é um material didático. A senhora se referiu especialmente ao estado de São Paulo. Como foi, por exemplo, implementar? Quais são os desafios que se encontram na prática para conseguir fazer com que um museu que não é acessível, por exemplo, ele se torne? Que tipo de obstáculo a senhora teve que encontrar e superar? Então, a primeira coisa é uma questão de atitudinal. A gente diz assim, uma acessibilidade atitudinal. O que é isso? O museu, a diretoria, então as pessoas que estão gerenciando esse museu acreditarem que isso é muito importante. Formar pessoas e começar a procurar meios de fazer mudanças físicas e mudanças comunicacionais dentro desse espaço. Isso é um grande desafio, porque exige captação de recursos. E exige profissionais que vão utilizar esses recursos para fazer projetos, para trazer o público, porque o público não aparece se ele não for convidado, se não houver uma boa divulgação, se não houver provas que ele vai chegar, vai aproveitar e vai sair contente. Vai sair, né, satisfeito com aquilo que ele participou. Então, tudo isso é um grande desafio, porque muitas vezes o próprio público diz, eu não vou sair de casa, eu vou para quê? Enfrentar trânsito, enfrentar uma cidade difícil, não é? Enfrentar um transporte complicado para chegar num local e não ter, né, as minhas garantias aí, né, garantidas, como a gente pode dizer. Então, é um processo. Quando a senhora olha para o futuro do Brasil, qual é o seu sonho? O que a senhora vislumbra aí como horizonte para que o Brasil possa se tornar mais inclusivo? Que a sociedade realmente seja inclusiva de verdade, não só superficial, né? Porque muitas vezes se usa a palavra inclusão, acessibilidade, como uma forma muito bonita para aparecer, para mostrar que é politicamente correto, mas na verdade o trabalho mesmo permanente não acontece, ele acontece pontualmente em alguns momentos e ele não está presente sempre. Então quando a gente vê que uma calçada é quebrada, né, e ela fica esburacada ali durante muito tempo e ninguém pensa que ela tem que voltar a ter condições de você poder transitar, isto não é uma política pública correta.
né? Nós não estamos levando a sério essa questão da inclusão. Quando uma criança entra numa escola, numa classe onde outras crianças não têm deficiência e ela fica abandonada ali dentro, né? Esquecida nas suas necessidades, realmente existe inclusão? Só porque a criança está dentro da sala de aula, isso não é verdade. A escola não é um espaço só de sociabilização, é um espaço de aprendizado. O museu é a mesma coisa. Se uma exposição ela não dá conta de atender o seu público, o público surdo, o público com deficiência intelectual, o público cego, então ela não está cumprindo com a comunicação que ela quer dar. E como a senhora tem no contato com as pessoas com deficiência que passam a participar dessas exposições, especialmente as que têm essas adaptações para que elas possam consumir também, ter acesso a esse conteúdo, qual que é a importância disso, os benefícios que isso traz? E os benefícios que isso traz é assim, todas as pessoas querem participar de todas né, as questões da sociedade, querem participar dos museus, querem visitar estádios esportivos, querem fazer esportes. Então as pessoas querem todas, independentemente das suas diferenças, participarem de todas as áreas que são propostas dentro de uma sociedade. Como cidadãos, todo mundo quer ser cidadão, todo mundo quer autonomia também para poder ir aos lugares e se sentir autônomo para aproveitar integralmente. E se a gente não fizer essas mudanças, essas adaptações, essas pessoas vão ficar alijadas desses direitos. O primeiro passo para quem está acompanhando a gente e quer fazer a diferença ali na sua comunidade? É pensar que as pessoas diferentes precisam de propostas diferentes também, né? Então, eu sempre digo que o direito é de todos, mas todos têm o direito à sua diferença e serem tratados dentro das suas diferenças com dignidade. Então, para ter o direito de todos, nós temos que ver as diferenças também em cada um, como um ser humano, né? Exercitar o diálogo também não é tão simples, né? Não é só fazer algumas medidas específicas. Paliativas, né? Sim. Nós temos que fazer mudanças realmente concretas. Doutora Amanda, agradecemos em nome da Legião da Boa Vontade pela doutora ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje. E para finalizar essa edição, nós chamamos justamente a importância da solidariedade, desse sentimento estar presente nas nossas ações, para que a gente possa de fato viver numa sociedade mais justa, onde todos tenham direito àquilo que é seu e que possam também exercer os seus deveres solidariamente. No livro É Urgente Reeducar, o diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, o jornalista Paiva Neto, na página 200, eu tenho em mãos a versão pocket dessa obra, afirma: se as dificuldades são maiores, superiores serão os nossos talentos para suplantá-las. Se desse modo não fosse, onde estaríamos hoje caso os que nos antecederam pelos séculos se acovardassem? A pior tragédia é desistir por causa das adversidades do mundo. É falhar, portanto, com aqueles que confiam em nós. Os que vieram antes, com o combustível da fé, sublimaram dor em vitória. Essa certamente é a história de muitas pessoas com deficiência. Nós devemos nos espelhar nesse exemplo de fé que sublima a dor em vitória para seguirmos vencendo numa sociedade mais inclusiva. Com essa mensagem do escritor Paiva Neto, nós finalizamos essa edição, abrindo também, doutora Amanda, para suas considerações finais. Eu queria novamente agradecer e dizer a todas as pessoas, inclusive as pessoas que têm necessidades especiais, que São Paulo está cada vez, né, mais aberto a essas mudanças, mas que nós contamos com essas pessoas para que a luta continue, né? Porque outras pessoas têm boa vontade, querem ajudar, são profissionais, mas eles têm que estar juntos com elas, né, nessa luta. Então nós temos que nos unir todos aí para que a sociedade seja mais justa e cada vez mais solidária e cada vez mais humana. Mais uma vez, muito obrigado. O programa Sociedade Solidária conversou hoje com a museóloga e educadora de museus, doutora Amanda Fonseca Tojal, consultora em acessibilidade e programas de ação educativa para públicos especiais em museus e instituições educativas e culturais. A nossa edição de hoje fica por aqui, com o compromisso de voltar a falar sobre esse tema, a inclusão de pessoas com deficiência, em outras edições aqui do programa Sociedade Solidária. Muito obrigado pela sua audiência e até a nossa próxima edição.